Boa tarde, pessoal. Já começamos então aqui a gravação. Estão vendo? Estou conseguindo ver meu slide? Sim. Sim. Sim? Boa. Pessoal, eu tive que marcar essa aula aqui com vocês hoje, que eu não consegui na segunda. Segunda eu tive um imprevisto. E eu estava pensando, eu tentei colocar esse assunto e o assunto que seria na próxima semana. Eu tentei juntar para tentar demonstrar para vocês a importância do sistema brasileiro da classificação, tá? E o sistema de aptidão dos solos. E aí eu tentei montar assim uma única apresentação, uma única aula, porque eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem, tá? Mas não se preocupem que essa semana ainda e na próxima semana eu fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado, como a gente teve esse semestre inteiro, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a classificação do solo e suas aptidões, tá? Eu não vou falar de todos aqui, vou falar das principais e mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Para classificar o solo, a gente tem que entender bastante sobre as características morfológicas que a gente já discutiu, e aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais em física do solo, tá? Aquelas características morfológicas. O ideal é a gente fazer essas aulas sempre no campo, né? Mas em função dessa pandemia, a gente teve que se adaptar a essas aulas remotas, mas como eu sempre disse, desde a primeira disciplina de forma remota que a gente teve aqui na Unemat, eu sempre fiquei disponível para aqueles acadêmicos que quiserem, quando retornarmos às aulas presenciais, para vocês participarem dessas aulas de campo, tá? Eu costumo dizer que solos a gente aprende no campo, tá? Então, a gente tem uma parte teórica em sala de aula e o restante é indo para o campo, abrindo o perfil, fazendo as avaliações morfológicas e classificando esse solo. Beleza? E aí, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver, como que começou essa classificação do solo? É uma coisa nova? É uma coisa velha? Quando que foi o pontapé inicial? Né? Eu até brinco, né? Quando que foi o Big Bang para a classificação do solo? Quando que iniciou essa classificação do solo? No Brasil, ela foi baseada em conceitos pedológicos em 1947, tá? Com a criação da Comissão Solo do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicos, tá? Do Ministério da Agricultura. Então, se vocês forem avaliar, olha só, a gente está em 2021. Olha onde iniciou, olha quando que iniciou esses estudos, tá? Relacionados à classificação do solo, em 1947, tá? No entanto, nós tínhamos o que? Escalas pequenas, e as unidades de mapeamento, eles representavam grandes áreas. Por exemplo, é como se a gente viesse aqui em Tangará da Serra, coletasse um solo, fizesse análise daquele solo, fizesse a classificação, e aí a gente falaria que aquela ordem é a ordem principal, ou seria a ordem representativa para todo o Mato Grosso. Então, assim, a gente tinha unidade de mapeamento que ia representar grandes áreas, tá? E esse trabalho, ele foi a nível de levantamento, tá? Ele foi, assim, foi exploratório de reconhecimento, não foi um estudo para se classificar, para se fazer mapas de solos de uma determinada região, de um determinado município. Tá? Então, foi assim mais um trabalho exploratório, um trabalho de reconhecimento, para se entender como que eram as características morfológicas, como que poderia serem classificados esses solos. Tá? E aí, galera, a gente viu nessa época que adotou sistemas internacionais, né? Esses trabalhos eles foram iniciados no estado do Rio e estado de São Paulo, tá? E aí, sim, a gente tem aquela questão, se é de fora, é bom. A gente tem o costume de achar que tudo que vem lá de fora para cá, a gente acha que é bom, tá?
Eu até boto um desenho aqui, parece verídico. Tem coisas que a gente vê que não é verdade, a gente entende, mas mesmo assim, porque está na internet ou porque veio de fora, a gente acaba achando que é uma coisa boa. E na realidade a gente viu que não, porque alguns solos eles não se ajustavam aos conceitos centrais das classes aqui, tá ok? Então, assim, a gente não tinha uma correspondência em termos de classificação dos solos aqui do Brasil com solos de outras, solos do sistema internacional. O que significa isso, galera? Significa que a gente conseguiria, tinha um sistema de classificação internacional, por exemplo, norte-americano, e adotava esse sistema internacional. Quando chegava aqui, eles não batiam. Por quê, galera? Por que vocês acham que não batia? O sistema internacional não batia com os solos aqui do Brasil. Por exemplo, o sistema americano. Eu pego o sistema americano, adoto aqui no Brasil e quando eu vou fazer essa classificação não bate. Quem poderia me ajudar? Por que não batia, não existia uma correspondência entre esses sistemas? Porque os solos são diferentes. Os solos são diferentes. E por que os solos são diferentes? Os fatores que formaram ele, né? Todo o processo de formação dele é diferente dos solos daqui. As condições de formação, vocês viram, quando a gente falou de formação do solo, as condições de formação são diferentes. Aqueles mecanismos, os fatores, os processos pedogenéticos são diferentes. Não são eles que vão dar as características morfológicas. Se eles são diferentes, as características morfológicas serão diferentes. E a classificação ela vai ser baseada em quê? Nas características morfológicas. Beleza? Parabéns aí por ter lembrado dessas informações. Então, a adoção integral de um sistema estrangeiro, como o Soil Taxonomy dos Estados Unidos ou a legenda da FAO, que era para o solo do mundo, mostrou-se o quê? Inapropriada. Tá ok? Além dos aspectos técnicos, também foram levados em conta os aspectos políticos. Já naquela época, já se pensava muito nessa questão política. Por quê? Vamos supor, a gente adota o sistema americano. E aí a gente faz todo o trabalho em cima do sistema americano, e aí um belo dia, os americanos chegam e falam, não, esse sistema não presta mais, a gente vai acabar com esse sistema e vai utilizar outro. Galera, se a gente adota o sistema norte-americano e ocorrem modificações nesse sistema americano, o que acontece? A gente fica atrelado a essas mudanças. Então, o que eles fizerem lá, a gente vai ter que repetir aqui. Tá ok? Então, para fugir dessas situações indesejáveis, como a subordinação da classificação dos solos brasileiros aos condicionantes presentes e a modificações eventuais, houve o entendimento de que a gente precisava o quê? Trabalhar. A gente precisava criar o nosso próprio sistema. Tá ok? Então, grupo de pesquisadores, grupo de professores, eles começaram a ter esse discernimento, eles começaram a perceber que não tinha como a gente simplesmente adotar sistemas internacionais, tá? A partir disso aí, em 1947, houve a criação da Comissão de Solos do Ministério da Agricultura, tá ok? Então, em 1947 começou. E aí, o que foi feito? Primeiro, um curso para 20 engenheiros agrônomos, para se fazer o levantamento do solo do Rio de Janeiro. Por quê? Essa comissão, ela tinha sede onde? No Rio de Janeiro. Então, não tinha sentido a gente montar uma comissão e fazer um estudo longe desse local da sede dessa comissão. Então, foi feito esse curso sobre levantamento de solos e foi realizado esse curso lá no Rio de Janeiro. Tá ok? Em 1960, a galera foi animando, foi vendo ótimos resultados, e aí houve o quê? Começou a ter uma expansão. E quem que fica ao lado do Rio? Qual o estado que também tem bastante trabalho de pesquisa, também é bem forte na área de ciência do solo? São Paulo. Então, em 1960, prosseguiu-se para quê? Para o estado de São Paulo. Em 1977, teve o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
Tá ok? Então, 1977 é que juntou, né, uma comissão de solos, e aí essa comissão começou a desenvolver o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Antes, eram feitos trabalhos de levantamento, tá ok? A partir de 77 é que houve, então, a ideia de se fazer esse sistema de classificação de solos aqui para o Brasil, tá? Esse desenvolvimento do sistema, vocês podem ouvir que a Universidade X, a Universidade Y, o pesquisador X, o pesquisador Y, eles foram responsáveis, tá ok? Na realidade, quem foi responsável para o desenvolvimento do sistema brasileiro foi justamente a integração de várias universidades, de várias instituições de pesquisa, de várias instituições que trabalham com extensão, vários profissionais que trabalhavam no campo, tá ok? Teve a união desses grupos para justamente desenvolver o sistema brasileiro. Não foi um único local, não foi uma única pessoa, tá ok? No entanto, quem encabeçou essa ideia, um dos principais, um pioneiro, um dos principais foi Marcelo Nunes Camargo, tá? Muito famoso, pesquisador muito famoso, de excelência, tá? Pesquisador na área de ciência do solo. Tranquilo? Não sei, já ouviram falar em Marcelo Nunes Camargo? Não? Não, eu não. Não? Ele faleceu tem pouco tempo, não tem muito tempo. Ele foi no congresso, né, de levantamento e classificação de solos na região norte do Brasil, não sei se foi em Manaus ou se foi em Belém. Ele passou mal, foi fazer a classificação com um grupo de professores e pesquisadores, e passou mal, foi para o hotel e veio a óbito. Excelente pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um dos congressos que eu participei. Em 1978, teve a primeira reunião de classificação e correlação, tá ok? E o que seria essa reunião de classificação e correlação? Foram se criando ideias, e aí começaram, vamos fazer essa classificação, mas a gente tem que correlacionar. Por quê? A gente tem que classificar um solo e, assim, imagina, eu abro o perfil de um solo aqui em Tangará, e aí eu tenho, por exemplo, um latossolo vermelho. E aí, galera, eu sei que esse latossolo vermelho, ele vai ter algumas características que são diferentes, por exemplo, do latossolo vermelho no Rio Grande do Sul. Eles vão apresentar diferenças. Só que eu tenho que ter características que sejam semelhantes para eu tornar esses dois solos da mesma ordem e subordem, como um latossolo, que é a ordem, e a subordem, que é vermelho. Mesmo eles tendo diferença, eu tenho que correlacionar, eu tenho que agrupar essas ordens. Então, essa reunião, ela servia para quê? Para esse tipo de discussão. Galera, aí eu pergunto para vocês, assim, imagina, se o latossolo vermelho daqui de Tangará, que tem algumas diferenças do latossolo vermelho lá do Rio Grande do Sul, fossem duas ordens diferentes. Então, assim, a gente teria uma quantidade de indivíduos classificados muito grande, seria uma coisa, assim, inviável, tá? E aí aí eu queria perguntar para vocês, imagina vocês já fizeram reunião de comissão de formatura da turma? Sim ou não? Depende, a gente teve uma reuniãozinha assim. Já tiveram? E essa reunião foi super de boa? Foi bem tranquila? Ou tiveram muitas ideias e as ideias batiam uma com as ideias dos outros? Foi tranquila. Foi tranquila? Ah, que bom então. Mas esperem, que vocês vão ver que essas reuniões, elas são sempre acaloradas. Imagina vocês, galera, um grupo de pesquisadores com várias ideias e, assim, eram discussões, tinham muitas discussões.
tá? E aí, assim, a partir dessas discussões foram surgindo outros trabalhos, tá ok? Em 79, o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo foi apresentado o primeiro esboço da proposta de ordem, após aquelas discussões, tá? Após a reunião de classificação e correlação. E aí foi apresentado o primeiro esboço. Então, essa equipe que foi formada, esse grupo de trabalho, chegou e montou, ó, no Congresso. Aqui é o primeiro esboço da proposta de ordem. Vamos discutir. E aí começaram a ter discussões. Em 1980, foi criado um grupo de trabalho, tá? Naquela comissão de levantamento e classificação do solo. Foram lá feitos o que eles chamam de aproximação, tá? O que são essas aproximações? São documentos de trabalho. Não é a mesma coisa que a quinta aproximação lá de Minas Gerais, tá? Aquilo ali é o Manual de Adubação para o Estado de Minas Gerais. Isso aqui é uma outra aproximação. Então, foram geradas essas aproximações. O que seriam essas aproximações? Esse documento, com essa proposta de esboço, foram enviados para vários grupos, para várias equipes. Essas equipes discutiam. E aí enviava esse documento que foi discutido para outra equipe. Aí essa equipe juntava aquele documento, fazia mais algumas alterações e discutia. E aí ia passando para várias outras equipes. Tá ok? Isso em 1980. E aí foram criadas a primeira aproximação, a segunda, a terceira e a quarta aproximação. Tá? Em 1999 é que foi lançada a primeira edição do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Olha só, galera. De 1980, quando foi criado o grupo de trabalho e vieram as aproximações, 19 anos depois é que foi lançada a primeira edição do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Olha só quanto tempo precisou para ser lançado. Aí vocês perguntam, nossa, mas esse tempo todo foi necessário. Foi necessário. Por quê? Foram feitas várias discussões com essas reuniões de classificação, com os grupos de trabalho, e quando foi lançado, ele foi lançado num sistema sólido. Foi lançado num sistema robusto, tá? E para vocês terem ideia, o Brasil é o único país subdesenvolvido que apresenta um sistema de classificação do solo. Nenhum outro país apresenta esse sistema de classificação. Ah, professor, mas do que isso importa? Galera, isso é ciência, isso é pesquisa, isso é informação científica que foram geradas pelos pesquisadores brasileiros. E aí, se vocês verem, quando começou a primeira, lá em 1947, então, quantos anos tem aí, ó? 1999 a 1947, deu o quê? 52 anos de trabalho para poder gerar a primeira, tá ok? E aí vocês começam a perceber, olha a quantidade de ano, a quantidade de trabalho, a quantidade de pesquisa que veio até surgir o primeiro. O primeiro foi lançado em 1999, e aí houve uma atualização em 2006, tá? Eu lembro que em 2006 eu estava na faculdade ainda, estava no finalzinho da universidade, e aí foi lançado essa segunda edição. E aí ele foi atualizado em 2014, e agora em 2018, se eu não me engano, ele foi lançado uma edição, e essa edição veio já em formato digital. Tá? Então, a gente tem as 3 primeiras edições impressas e a última edição que a gente tem é no formato digital. Então, a gente tem aqui 99, 2003, 2006, 2013 e a última versão aqui, que é 2018, que é uma edição que a gente consegue de forma digital. Lá no Sagu tem um link, tá? Se eu não me engano, eu deixei o formato PDF, tem um link também para vocês acessarem a página do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, e lá vocês encontram o sistema para poder
baixar em 2 formatos. Tem um, acho que é em PDF, e o outro, se eu não me engano, é EPUB, que é um sistema que facilita. Você consegue salvar como se fosse uma biblioteca. Tá ok? Alguém conseguiu acessar o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos? Sim. Sim. Lá no site, o site do Sistema Brasileiro tem muitas informações interessantes. Vamos lá. E aí, galera, a gente começa. Por que classificar o solo? O que vocês acham que a gente deve classificar um solo? A primeira coisa, a gente o quê? Organiza e simplifica o conhecimento. De que maneira que você organiza e simplifica? Lembra do latossolo? Então, hoje, quando eu falo para vocês latossolo, já vem na cabeça de vocês de forma organizada e simples o quê? Todas aquelas informações referentes aos latossolos. Quem pode me ajudar? Qual que seriam essas informações dos latossolos? Solos profundos, bem drenados, planos. Planos, o que mais? Termo de bases, como é que são as bases? Nutrientes. Tem muitos, poucos. pH é ácido, pH básico. Alto, pH baixo. Trocável. Alumínio trocável é alto, baixo. Então, a gente consegue o que? Organizar. Quando a gente organiza e simplifica o conhecimento, isso vai facilitar o entendimento. Tá ok? Então, vou entender o que é um latossolo. Tá? A partir daí, galera, quando vocês entendem o latossolo, se vocês forem conversar com outros profissionais da área em outras regiões, você consegue o quê? Ter correlação dessas informações, tá ok? E isso permite o quê? A comunicação e a transferência de informações. Então, quando você conversa, vocês que são alunos aqui da Unemate de Tangará da Serra, conversar com os alunos da Unemate de Nova Mutum, vocês vão conseguir entender, vocês conseguem ter interação quando vocês falam o latossolo. E aí, se vocês forem conversar, por exemplo, com alunos lá no Rio Grande do Sul, quando falar latossolo, vocês entendem. Por quê? Foi feita uma informação organizada, simplificada, que vai proporcionar a correlação, tá ok? E faz com que ocorra o quê? A transferência de informações. Galera, e por que isso é importante? Imagina vocês terem que avaliar todas as características morfológicas para poder tomar uma decisão. Então, quando você chega numa propriedade e aí vê, ó, o talhão 3 tem um latossolo. Então, quando você sabe que o talhão 6 tem um latossolo, isso vai facilitar demais a tomada de decisão. Então, nesse talhão, eu posso trabalhar com uma cultura como a soja. Eu posso trabalhar, por exemplo, com o algodão. No entanto, eu sei que são solos altamente temperizados, eu tenho que trabalhar a questão da matéria orgânica. Por quê? Porque eu tenho um problema com os minerais presentes nesse solo, eu tenho um problema de fixação do fósforo, eu tenho que fazer calagem, eu tenho que fazer adubação, e isso me ajuda muito na tomada de decisão. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Só que, galera, a gente também não pode falar que nós temos ali o sistema brasileiro, que foi lançado em 2018, e esse é o melhor sistema do mundo. Esse vai ser o sistema utilizado para sempre. Não, por quê? Esses sistemas, eles são artificiais. E eles têm a limitação referente a quê? A sua função, que é classificar indivíduos. Imagina vocês, se eu encontro uma ordem de solo nova, essa ordem de solo nova, ela nunca foi classificada. Ela não tem no sistema de classificação. E como que eu vou fazer essa classificação dessa nova ordem? Se eu nunca caracterizei, nunca classifiquei. Então, a gente tem ainda essas limitações. Por isso que o sistema, ele não é fechado. Ele está em constante transformação. Por isso que a gente tem as atualizações. A partir do momento que vão surgindo informações novas, vai ocorrendo o quê? Uma modificação desse sistema. Tá ok? Vai ocorrendo
atualizações, vai ocorrendo alterações, tá? Prova disso. Antigamente, se vocês pegarem os livros mais antigos, vocês tinham os podizólicos, vocês tinham os latossolos roxos. Hoje, a gente já não encontra mais essas ordens, tá ok? Por que que a gente não encontra? Porque foram geradas informações, foram trabalhadas essas informações, e aí eles foram sendo o quê? Atualizados, tá ok? E aí, como que a gente classifica? A gente já viu já na aula sobre característica morfológica, sobre perfil do solo, tá ok? Como que a gente vai classificar? Primeira coisa, a gente não pode simplesmente chegar no campo e classificar no olho, classificar ouvindo ou cheirando o solo, tá ok? A gente precisa o quê? Seguir procedimentos normativos, tá? Então, a gente tem os manuais e métodos de análise de solo, a gente tem um manual de descrição e coleta do solo no campo, tá? A gente tem um Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, e nós temos o Manual Técnico de Pedologia. Então, a gente deve o quê? Deve seguir procedimentos normativos, tá? Como forma de descrição e caracterização dos atributos e os critérios utilizados para agrupar os solos dentro de determinada classe. Eu não posso simplesmente chegar lá e classificar um solo do jeito que eu quero. Não. Existe o quê? Normas, tá? Existem padrões, existem normativas que a gente deve seguir. Beleza? Só para aproveitar aqui, se eu não me engano, eu ainda tenho acho que uns 2 ou 3 desse manual de descrição, tá? Se depois tiver algum interessado, não, tenho 3. Tenho 3, então, tenho 4. Se alguém tiver interessado, tá? Eu tenho os 3 aqui, e eu só tenho que pesquisar o valor, mas não deve fugir de R$30, tá? Porque eu comprei a mais, e aí como veio a pandemia, o pessoal, muitos desistiram. E aí eu tô com 4 desses manuais. Aqueles que tiverem interesse, depois me procurem. Beleza? Essas variações, elas são condicionadas pelas condições ambientais, né? A gente viu isso em formação do solo, tá ok? A gente viu que uma paisagem, a gente pode observar uma variabilidade muito grande de solos e que pode ser identificado, caracterizado e ser alocados em mapas. Então, numa determinada região, eu consigo perceber que vai ocorrer variabilidade nos solos dessa região. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso identificar essas variações, eu posso caracterizar, identificar a ordem do solo e posso pegar essas ordens e demonstrar essa diferença de ordem em mapas, tá? Em mapas de solo. Quando eu faço isso, eu tenho o que nós chamamos de levantamentos de solo, levantamento e classificação de solos, tá ok? Foi algo parecido que a gente fez, eu e o Jonas, um orientado de TCC, sobre as ordens de solos aqui do campo da Unemate de Tangará da Serra, tá ok? Também, se vocês quiserem, depois eu posso passar o trabalho deles de TCC. Então, a gente tem aqui uma paisagem, né? Essa paisagem a gente consegue observar o quê? Diferentes ordens de solo. Lá em cima, a gente tem solos com pouca intensidade de intemperismo. Então, a gente tem presença de rocha, tá? Um pequeno ali horizonte. A gente pode encontrar ali os neossolos litóricos ou os neossolos regolíticos. Quando a gente vem para a parte mais baixa, que a gente tem a parte mais plana, a gente pode encontrar os latossolos ou os argissolos, tá ok? Até chegar nas partes mais baixas, próximo ao lençol freático, que a gente vai encontrar o quê? Os gleissolos, tá ok? Dúvidas? Isso aqui é só para exemplificar como que pode ocorrer essa variação. A gente discutiu bastante isso lá quando a gente falou de fatores de formação, quando a gente falou do fator relevo. E os sistemas utilizados para classificação? A gente tem um sistema de classificação do solo, tá ok? Tem um sistema de avaliação e aptidão agrícola da terra. O que significa isso? Você tem um sistema que vai classificar o solo. A partir desse sistema de classificação do solo, você passa a ter o quê? Você pode gerar informações baseadas na classificação desse solo, tá? Você pode gerar informações a respeito de aptidão.
que seriam essas informações a respeito de aptidão do solo? Você pode gerar informações a respeito desse solo estar apto para determinada cultura, esse solo pode estar apto para determinado manejo. Então, você vai ter uma série de informações, tá? E essas informações, elas vão ser dispostas em quê? Dispostas em mapas, tá ok? Pessoal, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Só vou pedir para vocês um segundinho, que eu já retorno. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Então, a gente tem esses diferentes mapas que podem auxiliar e muito na tomada de decisões, que são os sistemas de avaliação e aptidão agrícola de terra, tá? Esses, como eu demonstrei para vocês, eles são divididos em duas categorias, tá? Os técnicos e utilitários, que são usados há muito tempo, tá? Isso não é uma coisa recente. E os taxonômicos científicos são desenvolvidos recentemente. Qual é a diferença de um para o outro? Quando a gente fala taxonômico ou científico, a gente está falando de sistema de classificação, tá? Sobre o sistema de classificação do solo. Os técnicos e utilitários, a gente está se referindo ao quê? Aos de aptidão, desculpa. Os de aptidão, tá? Por exemplo, há muito tempo atrás, a gente tinha o pessoal que eles falavam que, ó, essa terra aqui, ela é boa para tal cultura. E aí o pessoal pegava e implantava aquela cultura, né? Ah, essa outra terra aqui, ela é boa para tal coisa. Isso é um sistema de aptidão primitivo, tá ok? Primitivo no sentido de ser antigo, não ter tanto conhecimento técnico. Era um conhecimento o quê? Prático, tá? Eu posso chegar e, por exemplo, em terras indígenas, eles têm esses sistemas de aptidão. Eles podem chegar numa determinada área e falar, essa área aqui eu consigo cultivar arroz. Essa outra área aqui eu não consigo cultivar mandioca. Então, esses que são os técnicos e utilitários. E os taxonômicos científicos são aqueles que são gerados a partir da classificação do solo. Então, você tem mapas de classificação do solo para uma determinada área, tá ok? Aqui a gente tem um mapa de classificação taxonômica, tá? Para o estado de Santa Catarina. Então, a gente tem eles são baseados em atributos relacionados com os processos de formação do solo. Então, aqui a gente tem um mapa de solo para o estado de Santa Catarina, tá? Então, a gente tem área urbana, latossolo, argissolo, tem áreas com rocha, tá ok? E a gente tem aqui, por exemplo, um mapa de aptidão para a cultura da soja, tá? Que ele vai auxiliar o quê? Na interpretação e na implantação de culturas para uma determinada área. Então, aqui nesse mapa de aptidão que foi gerado para Santa Catarina, ele teve como base o quê? Um mapa de solos. A partir daí, foram feitas análise, e aí essas análises foram concluindo, foram chegando à seguinte informação. O que está de verde mais claro significa que são áreas boas para a cultura da soja. Então, nessas áreas aqui, ó, verde mais claro, eu posso afirmar que são áreas boas para a cultura da soja. Já esse verde mais escuro, a gente tem o que é inapto. Então, se a gente for ver aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem mais área inapta para a cultura da soja do que a área apta. Beleza? Alguém poderia me dizer o porquê disso? Alguém conhece Santa Catarina? Região ali sul do Brasil? Será que a gente consegue plantar soja em montanha?
Acho que não, né? Acha que não, né? Imagina botar uma colhedora na montanha. Tem que fazer rapel. Entenderam, então, a diferença do mapa de classificação e o mapa de aptidão? Sim. Sim. Então, os principais sistemas de classificação de solo, a gente tem o natural, que não faz referência ao uso, tá? Então, são propriedades intrínsecas do solo, o comportamento daquele solo, a gênese, a formação daquele solo, e nós temos o técnico, que é justamente o quê? Para proposta de uso, tá? Então, tem as propriedades ou funções relacionadas ao uso do solo, tá? A gente tem, entre esses mapas técnicos, a gente tem a aptidão de terras, tá ok? Que é muito utilizado no Brasil, na maior parte do Brasil, e nós temos o de capacidade de uso de terra. Esse aqui é muito utilizado no estado de São Paulo, tá? Eles são bem semelhantes, uma coisa ou outra que muda, tá? Mas o objetivo final deles é o quê? Você gerar informações que vão subsidiar a tomada de decisão. Então, vocês podem, por exemplo, pegar uma propriedade agrícola e nessa propriedade agrícola você fazer o levantamento de solos e a partir do levantamento de solo vocês vão avaliar o uso desse solo, tá? E vocês podem utilizar o sistema de aptidão de terra ou a capacidade de uso de terra, tá? O professor Laforga, se eu não me engano, ele trabalha bastante com capacidade de uso de terra, um trabalho que vocês vão fazer mais lá na frente, tá? Vocês entram numa propriedade, geralmente ele trabalha com propriedades da agricultura familiar, que tem uma variação muito grande de produtos, né, de plantas naquela área, e aí vocês vão fazer um trabalho de aptidão, tá ok? Além de trabalho de aptidão, vocês fazem um trabalho de recomendação de adubação e calagem nessas áreas. Alguém já fez a disciplina do professor Laforga, não? Ainda não. Não. E o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo? Como que é a estrutura? Existe uma hierarquia, tá ok? Então, a gente tem as ordens de solo, a gente tem lá os latossolos, nós temos os argissolos, os neossolos, a gente tem os luvissolos, gleissolos. Então, a gente tem uma hierarquia. Por exemplo, eu tenho um latossolo vermelho, eu tenho que manter essa hierarquia. Eu não posso simplesmente falar o solo vermelho. Ou então, vou dar um outro exemplo. Eu tenho os neossolo quartzarênico. Tá? Eu não posso simplesmente falar quartzarênico. Antes, eu tenho que falar o quê? Qual é a ordem desse solo? Tá? Então, esse quartzarênico vai ser o quê? Um neossolo. Então, eu tenho um neossolo quartzarênico, que, por sua vez, é diferente do neossolo litólico, que, por sua vez, é diferente do neossolo flúvico, tá ok? Então, existe uma hierarquia, e a gente deve obedecer essa hierarquia. Ele é multicategórico, então ele tem várias categorias. Eu tenho um latossolo, eu tenho um latossolo vermelho, eu tenho um latossolo vermelho distrófico, eu tenho um latossolo vermelho distrófico petroplíntico. Então, eu tenho várias categorias dentro da mesma ordem, tá ok? Então, eu tenho esse sistema hierárquico, mas eu também tenho o quê? Uma série de categorias, ele é multicategórico, tá ok? Por exemplo, eu tenho um latossolo vermelho, esse latossolo vermelho, ele vai apresentar características diferentes de um latossolo amarelo. Beleza? Ele é um sistema aberto. Por que ele é um sistema aberto? Porque você pode inserir novas informações ou você pode excluir. Então, podem entrar novas ordens, podem ser excluídas algumas ordens que já entram, que já estão no sistema. Tá? Então, ele, por ser aberto, ele permite com que ocorra o quê? Mudanças. Ele vai permitir com que ocorra essas mudanças. Ele considera 6 níveis categóricos, que eles estão definidos até o 4º nível. Então, o 5º e o 6º nível ainda está em discussão, tá ok? Quais são esse 5º e o 6º nível que ainda não foram definidos? Foram a família e série,
tá? Já já vocês vão entender por que eu estou falando essa família e essa série. Quando a gente tem as diferentes categorias, a gente tem a primeira categoria, que é a ordem, a segunda categoria, que é a subordem, a terceira categoria, que são grandes grupos, a quarta categoria, que são subgrupo, a quinta categoria, que é a família, e a sexta categoria, que é a série. Então, família e série ainda não foram definidas. Tá ok? Todos aqui fizeram a disciplina de entomologia. Já fizeram entomologia? Tô fazendo. Fazendo. E aí você tem lá o reino, que é a animalia. Aí depois você tem lá não lembro agora se é classe, que são os insetos. E aí depois, dentro dos insetos, aí tem os artrópodes, os insetos, e dentro dos insetos a gente tem as ordens. Não é isso? Isso. Então, para solo é a mesma coisa. Da mesma forma que vocês têm uma chave para classificar os insetos, vocês também têm uma chave para classificar os solos. Então, você tem uma série de informações que você precisa para poder entrar nessa chave, e aí dessa chave você vai fazer a classificação desse solo. Tá ok? Existe essa chave, como eu já falei para vocês, de identificação, que ela vai considerar o quê? A prevalência de alguns horizontes. Tá ok? Então, alguns horizontes ele tem uma prevalência em relação aos outros. Com exceção dos organossolos e do chernossolo, todas as outras ordens elas são classificadas pelo horizonte subsuperficial ou pela ausência de um horizonte, não a ausência do horizonte, mas uma ausência de um horizonte diagnóstico. Tá ok? O restante, todos são classificados dessa maneira, com exceção do chernossolo e organossolo. Porque o chernossolo vai ser um horizonte A, chernosêmico, e o organossolo vai ser o horizonte superficial, ístico ou orgânico. Tá ok? Ficou confusa essa parte? Quer que eu explique de novo? Não? Então, vamos embora. Quais são os níveis categóricos? A gente tem o primeiro nível, que são as ordens, tá? Então, a gente tem o quê? 13 ordens de solos. Então, hoje, no Sistema Brasileiro de Classificação, a gente tem o quê? 13 ordens de solo. Beleza? Essas classes, elas são separadas pela presença ou ausência de atributos e horizontes diagnósticos, que refletem quem? Olha os processos pedogenéticos. Por isso que quando a gente fala, hoje a gente tem um processo pedogenético de gleisação, que vai dar origem aos gleisolos. Por quê? Esses horizontes diagnósticos, o horizonte glei, ele é reflexo de quem? Do processo pedogenético de gleisação. Beleza? Por isso que é interessante vocês entenderem os processos pedogenéticos. Subordem, nós temos 43 classes. Elas vão refletir a atuação de outros processos pedogenéticos que não agiram juntos com os processos dominantes. Então, eu tenho um processo dominante, tá ok? Que poderia ser um gleissolo, e aí eu vou ter um outro processo que não vai ser dominante. Tranquilo? Como, por exemplo, o teomorfismo, que é a presença de enxofre. Então, eu posso ter lá o processo pedogenético dominante, foi o processo de gleisação. O outro processo que teve nesse solo foi o teomorfismo. Ele é importante ficar bem claro que ele existe. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a ordem, que é o processo dominante, que é a gleisação. Então, ele vai ser um gleissolo, tá ok? E existe um outro processo que é importante eu deixar bem claro. E aí ele vai ser classificado como uma subordem. Então, eu tenho gleissolo teomórfico, tá ok?
E aí eu tenho, como terceiro grupo hierárquico, eu tenho o quê? O grande grupo. Grande grupo, nós temos 192 classes. Vão diferenciar o tipo e arranjamento dos horizontes, atividade da argila, condição de saturação do complexo sortivo. Tá? Então, quando a gente fala argila de atividade alta, TA, ou argila de atividade baixa, então isso são características interessantes. Distrófico, eutrófico, tá? Então, distrófico, ele se refere ao que? A saturação de base, tá? Eutrófico, eu tenho saturação de base acima de 50%. Distrófico, eu tenho saturação de base abaixo de 50%. Tá? Eu tenho subgrupo, que são 812 classes. Tá? Solos intermediários das classes anteriores, com características extraordinárias. Lembra quando eu falei para vocês? Eu tenho latossolo, vermelho, distrófico, TA, ou melhor, TB, que é argila de atividade baixa, petroplíntico. Então, eu tenho 5 categorias. Tá ok? 5 não, 4 categorias. E aí vocês, e por que eu tenho que fazer essa classificação? Imagina, eu tenho latossolo, então tem as características do latossolo. Esse latossolo é vermelho. Então, ali eu tenho o quê? O estado de oxidação desse solo, eu tenho o teor de hematita e goetita, uma noção do teor de hematita e goetita. Distrófico. Distrófico significa que eu tenho uma saturação por base baixa, abaixo de 50%. E ele é petroplíntico. Ele é petroplíntico, então significa que eu tenho o quê? Eu tenho petroplintita, que são camadas de pedra. Tá ok? Eu tenho essas camadas de pedra. E aí é interessante, por exemplo, eu identificar qual é a profundidade dessa petroplintita. Porque se ela for a grande profundidade, eu não vou ter problema com o desenvolvimento da planta. Mas se essa camada de petroplintita for mais superficialmente, eu posso ter problema no desenvolvimento das plantas, eu posso ter problema, por exemplo, na aptidão desse solo para maquinário. Imagina, se eu tenho uma grande quantidade de pedra nessa área, bem na superfície, eu vou ter problema para passar os maquinários. Beleza? Aqui a gente tem um mapa, né? Um mapa de solo, com as 13 ordens. Então, a gente tem os argissolos, cambissolos, chernossolos, espodossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, neussolos, nitossolos, planossolos, plintossolos, organossolos e vertissolos. Uma dica para vocês guardar esses nomes. Alfabeto, todo mundo sabe? A, B, C, D, todo mundo sabe, não sabe? Então, escreve lá o alfabeto. Tem algum solo que começa com a letra A? Tem, o argissolo. Com a letra B, tem algum? Não, com a letra C. A gente tem o quê? 2, os cambissolos e os chernossolos. Tá ok? D, tem algum? A gente tem os podossolos. E aí vocês vão conseguindo gravar. Tá ok? Vocês conseguem gravar as 13 ordens com o quê? Com a dica do alfabeto. Tranquilos? Aqui a gente tem um mapa, né, com a área absoluta e uma área relativa em porcentagem. Tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, os latossolos, 31%. Tá? E se a gente for ver, ó, latossolo, 31%, mais argissolo, 26%, mais de 50% dos solos presentes aqui no Brasil, eles estão nessas duas ordens, tá? Ou um latossolo ou um argissolo, tá ok? E por que disso, galera? São solos altamente intemperizados, tá ok? São solos altamente temperizados. E o que significa isso, esses solos altamente temperizados? É em função das nossas condições. E aí, como consequência, vocês observam aqui ó, os organossolos. Os organossolos, eles têm que ter o quê? Teor de matéria orgânica elevado, com no mínimo 8%. Para eu ter essa condição de organossolo, eu preciso que os fatores de intemperismo também sejam o quê? Sejam baixos. E como a maior parte do nosso país, ele apresenta alta intensidade de intemperismo, a gente vai apresentar o quê? Baixa quantidade nessas ordens de solo. Então, a gente tem aqui em torno de 0,03% de organossolo.
Tá vendo, galera? Quando a gente começa a entender os fatores, os mecanismos, o intemperismo, quando a gente começa a entender tudo isso, fica muito mais fácil. E aí vocês começam a perceber que existe uma correlação. Existe uma correlação desde lá na nossa primeira aula até a nossa última aula. Beleza? Tranquilo? Como eu já falei para vocês, e aí? Como que a gente vai identificar as 13 ordens? Como que vocês acham que a gente tem essa identificação? Dei uma dica para vocês que seria o quê? Seria através do alfabeto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas das características desses solos, tá? Por exemplo, nós temos os neossolos. Os neossolos, eles estão relacionados ao quê? Solos jovens, tá? Solos pouco desenvolvidos, tá? Seja um neossolo flúvico, um neossolo quartzarênico, um neossolo litólico e regolítico, tá? Nós temos os vertissolos. Os vertissolos estão em características vérticas, tá? Horizonte vértico. Qual que seria a característica desse horizonte vértico? Lembra das rachaduras na superfície, rachaduras em subsuperfície com angulação em torno de 45 graus? Isso se dá em função de quê? Se dá em função da presença de argila de atividade alta. Então, a gente tem o TA. O que seria essas argilas de atividade alta? Grande quantidade de carga, CTC mais elevada. Quais são as argilas que vão apresentar essa CTC mais elevadas? Nós temos as argilas do tipo 2:1 expansiva. Tá? Nós temos o chernossolo. O chernossolo, a característica é apresentar o ar chernozêmico. São solos com teor de matéria orgânica mais elevado na superfície, tá ok? Quando eu falo teor de matéria orgânica mais elevado, não significa que eu tenho um horizonte aúmico e nem um horizonte orgânico, tá? E abaixo desse horizonte, nós temos o quê? Horizontes subsuperficiais ricos em bases. Então, locais próximos, por exemplo, a áreas de extração de calcário, se tiver uma fonte de matéria orgânica, não precisa ser uma fonte, uma fonte rica em matéria orgânica, tá ok? Eu posso classificar esse solo como ar chernozêmico. Tranquilo? Luvissolo são solos saturados. Quando eu falo saturado, não significa que é questão de água no solo, tá ok? São alta saturação, saturação de bases, tá ok? São solos que apresentam argila de atividade alta, são solos com CTC mais elevadas, e esses solos vão reter essas bases. Em termos de fertilidade natural, eles apresentam solos com um teor de nutriente mais elevado, tá? Para isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Um baixo intemperismo, correto? Se eu tenho um baixo intemperismo, as condições físicas desse solo não vão ser favoráveis. Por quê? Eu vou ter a presença de cascalhos, calhaus, matacões, eu vou ter presença de pedras nesse solo. É só vocês lembrarem daquele solo lá do Nordeste que eu mostrei para vocês. Argissolo. Os argissolos têm como característica principal o acúmulo de argila. Tá? Então, eles vão ter um acúmulo de argila. Esse acúmulo de argila em subsuperfície vai caracterizar o quê? Os horizontes B textural ou horizonte BT. Nitossolo. Ele apresenta o horizonte BT, tá ok? Só que esse BT ele vai ser classificado como nítico. Por quê? Ele não tem uma diferença textural para ser classificado como um horizonte BT de um argissolo, tá ok? A diferença textural ela não é tão grande. E uma outra característica típica dos nitossolo é a presença de serosidade, tá? Então você encontra essa serosidade de forma bem nítida. Latossolo está relacionado ao B latossólico, horizonte BW, intensa intemperização, tá ok? Intensa intemperização, você vai ter o quê? Grande quantidade de minerais secundários. Esses minerais secundários, a fração argila vai ser composta principalmente por óxidos e caulinita, tá ok? São solos pobres em base. Espodossolos são solos espódicos, vão apresentar o horizonte B espódico, que vai ser caracterizado por que subscrito?
Quem pode me ajudar? Qual a característica do espodossolo? Processo pedogenético de podisolização. Nós temos o quê? Acúmulo de matéria orgânica complexando ferro ou alumínio em subsuperfície. Então, você vai ter acúmulo de matéria orgânica em subsuperfície. Seria horizonte B com o subscrito H e S. Tá ok? BHS, tá? Planossolo. Nós temos como característica plânico ou biplânico. Esse biplânico, ele também vai ser um BT. Só que qual é a diferença? Esse BT plânico, ele vai apresentar colorações o quê? Acinzentadas. Então, ele vai estar o quê? Próximo o lençol freático vai estar próximo à superfície, não tão próximo quanto um gleissolo, tá? Característica dele, ele está ali próximo, ele está localizado em paisagem ali próximo à parte mais baixa, então ele está um pouquinho mais acima do que um gleissolo, tá? Geralmente ele apresenta o horizonte E, ou processo pedogenético, de lessivagem. Tranquilos? Eu acho que eu tenho as fotos mais à frente, eu mostro para vocês. Plintossolo, presença de plintita. O que seria essa plintita? Seriam aqueles mosqueados, tá? Se esses mosqueados apresentarem no formato de pedra, a gente tem o quê? As petroplintita, tá? Eles podem apresentar no formato de pedra ou simplesmente os mosqueados, que vão dar origem às ordens dos plintossolos. Gleissolos, horizonte glei, né? Processo pedogenético de gleisação, está na parte mais baixa da paisagem, tá, pelo menos por um período do ano, ele está saturado, ou seja, ele vai apresentar colorações acinzentadas, que são característica morfológica típica desses gleissolos. E, por fim, nós temos os organossolos, né, que são solos orgânicos. Se eles são orgânicos, eles vão apresentar horizonte ístico ou horizonte orgânico. Ístico e orgânico é a mesma coisa, tá, pessoal? E como que eu vou caracterizar esse horizonte orgânico, esse horizonte ístico? Eu vou caracterizar pelos teores de matéria orgânica. Tem que ter, no mínimo, 8% ou 80 gramas de matéria orgânica por quilo de solo, tá? Esses horizontes, eles podem ser classificados como H ou O. H, quando esse acúmulo de matéria orgânica está sendo proporcionado pela ausência de oxigênio, ou seja, presença de água, esse solo está se mantendo saturado, ou em função de baixa temperatura. Se ele for em função de baixa temperatura, você tem um solo que não está saturado, você tem um solo oxidado, tá ok? E aí esse acúmulo de matéria orgânica ele vai se dar em função de quem? Em função da baixa temperatura. E aí, galera, a gente tem o quê? As chaves. A chave para as ordens. Tá? Então, a gente inicia com a classificação. Se não for um organossolo, ele pode ser um neossolo. Se não for um neossolo, ele pode ser um vertissolo. Se não for um vertissolo, ele pode ser um espodossolo. Se não for um espodossolo, pode ser um planossolo. Se não for um planossolo, pode ser um gleissolo. E aí, sucessivamente, latossolo, chernossolo, cambissolo, plintossolo, luvissolo, nitossolo e, por último, argissolo. Tá ok? Aqui eu tenho a foto de alguns desses solos. Aqui nós temos um organossolo. Provavelmente esse organossolo aqui eu tenho um horizonte O ou um horizonte H. E por quê? Horizonte O, porque não tem água, né, perto, ele não está alagado. Isso aí, perfeito. Aqui nós temos o neossolo, tá? Eu posso afirmar que esse aí é um neossolo quartzarênico e eu poderia dizer que é um horizonte quartzarênico hidromórfico. E por quê? Primeira coisa, vocês estão vendo camadas? Não. Se vocês não estão vendo camadas, ele não vai ser um neossolo flúvico. Vocês estão vendo rochas? Não. Não, Mas tem então ele mosqueado, não vai né? ser nem litólico e nem regolítico. Então ele vai ser um neossolo o quê? Quartzarênico. E por que ele é hidromórfico? Tá vendo a presença dos mosqueados? Muita informação, né, galera?
Eu estou querendo, quando voltar às aulas presenciais, dar um curso de classificação de solos. Acho que vai ser bom. E aí abre uma turma grande que aí pega bastante aluno interessado nessa parte de classificação. E a gente dá uma coisa bem mais prática, né? A gente aplica o que a gente viu na teoria na prática. Então, seria um curso mais prático. Olha só as rachaduras. Essas rachaduras é em função do quê? Presença Argila 2:1 2:1. expansiva. Tá ok? Que vai ter como característica os vertissolos. Olha, tá vendo aqui o mosqueado? Esse mosqueado aqui é a presença de quê? De água, tá ok? Num certo período. A gente tem um horizonte E aqui, ó, processo pedogenético de lessivagem. Tá? Então, aqui eu tenho um horizonte BT, o quê? Plânico. Tá? Por que BT? Eu tenho argila que saiu daqui e veio aqui para baixo. Tranquilo? E por conta dessas características da proximidade do lençol freático, esses mosqueados, então eu tenho o quê? Um horizonte diagnóstico B plânico, tá? Que vai caracterizar as ordens dos planossolo. Tá? Mas embaixo eu tenho o quê? Opa, esse aqui não, esse aqui. Esquece essa foto aqui. Essa foto aqui não é de um... Quem poderia me dizer que solo é esse aqui? Ele está no lugar errado. Ele não é para ser aqui não, tá, galera? Professor, seria espodossolo? Seria um espodossolo. Por que você acha que seria um espodossolo? Acumulação de matéria orgânica Matéria orgânica em subsuperfície. Boa. Por isso que a gente consegue identificar que esse solo aqui não era para estar aqui. Está errado. Aqui nós temos o gleissolo. Mosqueado, coloração bem acinzentada, indicando o quê? Proximidade do lençol freático. Tá? Processo pedogenético de gleisação. Olha só como o teor de matéria orgânica é bem mais elevado. Por que esse teor de matéria orgânica é mais elevado? Ausência de oxigênio, umidade mais elevada. Então, a atividade biológica vai ser o quê? Menor. Mas olha só a diferença desse para esse. Aqui eu tenho um horizonte O. Eu tenho um horizonte orgânico. Aqui eu tenho um horizonte, eu posso ter um horizonte aúmico. Tem um alto teor de matéria orgânica, mas não chega ao ponto de ter 8%. Beleza? Aqui um latossolo, solo profundo, xernossolo, então são solos mais escuros, teor de matéria orgânica mais elevado, e aqui embaixo a gente tem o quê? Altos teores de base. Cambissolo, tá? Então, o cambissolo, qual é a principal característica dele? Não lembro se eu falei do cambissolo para vocês, mas qual é a principal característica do cambissolo? É o processo de mudança, tá? Cambiar. Vem do espanhol, cambiar, cambissolo, ele está em processo de mudança. Ele ainda não foi definido, tá? Ok? Ele está em processo de alteração. Por exemplo, aqui a gente consegue observar, eu poderia dizer que seria um argissolo, olhando aqui, talvez tenha uma diferença textural, ou até mesmo um latossolo. Só que a gente observa que, olha só a presença dessas pedras. Estão conseguindo visualizar? E aí, galera, se eu posso ter um latossolo, um argissolo com essas pedras aqui? Óbvio que não. Então, aqui eu passo a ter um horizonte B ou B incipiente. Tá ok? Representado pela horizonte letra B e o subscrito I, que vem de B incipiente. Ele está em processo de alteração ainda. Beleza? Aqui o plintossolo. Tá? Então, aqui a gente tem a plintita, que são os mosqueados. Esse solo aqui é muito semelhante ao que a gente tem ali próximo ao campestre. Eu acredito que eu levei vocês lá nos primeiros dias de aula, a gente foi até o campo. Então, vocês conseguem observar aqui essa plintita, né? Principalmente aqui as petroplintita, que isso aqui é bem duro. Pluvissolo, né? Tem o teor de argila, essa argila atividade alta, em função do quê? Do baixo intemperismo. Mas olha aqui a superfície desse solo. Grande quantidade de cascalho, calhaus e matacões. O que significa isso? Por quê? O intemperismo é baixo. E aqui, pela vegetação, você consegue perceber que a gente tem o quê?
uma baixa precipitação pluviométrica. Se a gente tem baixa precipitação pluviométrica, a gente tem baixo teor de umidade. Se tem baixo teor de umidade, como que vai ser o intemperismo químico? Vai ser baixo. Se o intemperismo químico é baixo, o intemperismo nessa área vai ser o quê? Baixo. Beleza? As perdas de base vão ser baixas. Aqui nós temos os nitossolos, tá? Não dá para perceber direito aqui na foto, mas a gente não consegue ver, não tem um horizonte B textural, tá ok? Ele vai ter um horizonte BT nítico, porque a diferença de textura ela não é tão elevada, tá ok? E a gente consegue observar a presença de quê? A presença de serosidade. Tá? Pela foto a gente não consegue identificar muito bem, mas até aqui, se a gente forçar um pouquinho a barra, a gente consegue observar essa serosidade. O que seria essa serosidade? A deposição de argila na superfície dos agregados. Então, essa argila ela vem descendo com a frente de molhamento e vai sendo depositada. Beleza? Se eu tivesse serosidade num determinado ponto, aqui para baixo, aí eu teria uma diferença textural elevada. E aí, essa diferença textural elevada, eu já não teria mais um horizonte benítico. Eu teria apenas um horizonte BT, ou B textural. E aí, eu não classificaria esse solo como nitossolo. Eu iria classificá-lo como um argissolo, que é nesse caso aqui. Então, eu tenho menos argila em A do que em B. Então, tem uma conta, a gente faz argila de B dividido pela argila de A. Tranquilos? Isso aí seria interessante a gente fazer esse curso mesmo de classificação, que em uma aula assim é bem difícil. São muitas informações. Aqui um exemplo de uma chave, tá? E como que são as informações que vocês vão encontrar numa chave, tá? Então a gente viu que a gente começa para classificar o solo, se ele é um organossolo. Por quê, galera? Se ele vai ser um organossolo. Primeira coisa, a gente vai ter os horizontes, os solos minerais e os solos orgânicos. A gente já consegue separar. Já consegue fazer essa separação pelo quê? Pelo teor de matéria orgânica no horizonte superficial. Então, esses solos orgânicos, eles são solos que apresentam horizonte ístico com a seguinte espessura: 60 centímetros ou mais, se 75% ou mais do material orgânico consiste em tecido vegetal facilmente identificável. Saturado com água no máximo por 30 dias, com horizonte O, ístico, tá ok? 20 centímetros ou mais quando subjacente a um contato lítico ou fragmento de rocha, cascalho, calhaus ou matacões. Ou 45 ou 40 centímetros ou mais quando sobrejacente ao horizonte A, B ou C, tá? Não se preocupem, galera, tá? Que isso aqui tem todas essas informações nas chaves. A gente não precisa ficar decorando essas coisas, tá ok? São solos saturados com água durante a maior parte do ano com horizonte H. 40 centímetros ou mais contínuo ou cumulativo nos primeiros 80 centímetros da superfície do solo. Todas essas informações vocês têm na chave para poder classificar. Então, qual é o passo que vocês precisam? Primeira coisa, chegou numa área, avalia os fatores de formação, avalia os possíveis mecanismos que podem acontecer ali e os possíveis processos pelogenéticos. Abriu o perfil do solo, vocês vão confirmar a hipótese que vocês vão ter. E vocês vão confirmar de que maneira? Avaliando as características morfológicas. Depois que vocês fizeram isso, vocês entram na chave de classificação. Beleza? Aqui nós temos, por exemplo, o organossolo. Tá? Para dar um exemplo para vocês de subordem, a gente tem 3 tipos: organossolos geomórficos, organossolos fólicos e organossolos áplicos. Tá? Horizonte geomórfico, a gente vai ter a presença do subscrito J, que significa o quê? Geomorfismo. Tá ok? O que é o geomorfismo? Presença de enxofre. Tá? Esse enxofre, quando o solo é drenado, quando entra o oxigênio nessa área do solo, nessa parte do solo saturado, fica saturado, quando entra o oxigênio, que o solo deixa de ser saturado, vai ocorrer reação de formação de jarosita, formação de pirita, e você tem também a formação de quê?
de ácido sulfúrico. Quando tem a formação de ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Você tem o abaixamento dos valores de pH, você tem uma acidificação, tá? E esse solo, ele fica tão ácido que você não consegue fazer a correção de acidez, tá? Organossolo fólico, geralmente horizonte O, tá? São teores, são mais escuros, esses organossolos, eles não estão na próxima presença de água. Os organossolos áplicos são aqueles que não são classificados nem como geomórfico e nem como fólico, tá ok? Todas essas informações, elas apresentam nas chaves de classificação, tá ok? Características são solos mal drenados. Galera, sinceramente, a gente já veio falando isso já desde o primeiro dia de aula, então eu acho que não vale muito a pena a gente ficar falando um por um, tá ok? São solos mal drenados, ou vão ter esse acúmulo de matéria orgânica em função também da baixa temperatura, apresentam baixa densidade, porque o material orgânico ele é mais leve. Quando a gente faz lá a densidade, que é a massa de solo sobre o volume, a gente vai ter uma densidade mais baixa, tá ok? Geralmente, eles apresentam áreas de preservação permanente, então não pode ser cultivado nada. Já vi em algumas áreas que é muito utilizado para pasto, mesmo sendo uma área de preservação permanente, tá ok? Eles podem ter um problema que ocorre bastante, principalmente em solos turfosos, em área de tufa, que é combustão espontânea. Então, o que acontece? Nessas áreas aqui, para não ter problema com gado, muitos produtores fazem o quê? A drenagem dessa área. Tá? Está longe, vamos supor, do mar, não tem a proximidade com o mar, você não tem problema de geomorfismo. Então, você pode fazer a drenagem. Quando faz a drenagem, você tem a entrada de oxigênio e você tem a aceleração dos processos metabólicos dos micro-organismos. Então, você tem uma elevação da temperatura. Essa elevação de temperatura associada ao oxigênio e associada, vamos supor, a um capim seco, faz com que ocorra o quê? Uma combustão. Tá ok? E aí pode esses solos apresentar uma combustão espontânea. Tá? Devem tomar bastante cuidado, principalmente quando você tem a presença de materiais sulfídricos, tá? Que são solos geomórficos que podem ocasionar em acidez, tá? Podem ser trabalhados geralmente em áreas com olericultura ou trabalhado com cultura do arroz. Aqui nós temos organossolo com valores abaixo de 1% em termos de correspondência de solos brasileiros. Beleza? Neossolos são solos poucos evoluídos, tá? Por material mineral ou material orgânico com menos de 20 centímetros, que não apresenta horizonte B diagnóstico e os seguintes requisitos: horizonte Gley, plíntico, vértico e achernozêmico, se presente, não ocorre em condições diagnóstico para a classe de gleissolo, plintossolo, vertissolos e chernossolo, respectivamente. Tá? Então, existe uma ordem de prioridade. Tá? Então, ele pode apresentar esses horizontes, desde que esses horizontes não vão classificar nessas ordens. Beleza? E aí, assim, galera, existem uma ordem de preferência, tá? Pela chave. Depois vocês deem uma olhada com calma no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, lá mais para o final, você tem as chaves. E aí, deem uma olhada, deem uma lida com calma, que vocês vão ver como é tranquilo fazer essa classificação, tá? Olhando essas informações de forma mais isoladas, a gente acaba achando que é mais difícil do que na realidade é, tá? É como se fosse a chave de classificação de inseto. Você tem as características morfológicas dos insetos, e aí vai olhar naquela chave e vai identificando, até chegar àquela determinada ordem de inseto. Beleza? Aqui nós temos a foto do neossolo litólico, outro neossolo litólico, e aqui a porcentagem dos neossolos litólicos no Brasil. Aqui nós temos neossolo flúvico, né? Característica principal é essas camadas, né? Aqui nós temos neossolo flúvico,
no Pantanal Mato Grossense, né? Tem a cheia e a descida do rio. Olha aqui as diferentes camadas. Essas camadas são formadas a partir do quê? Tem a cheia do rio, depois a seca, a cheia e a seca. A região do Pantanal a gente pode encontrar bastante dessas ordens. Tá ok? Neossolo quartzarênico. Característica dele, grande quantidade de minerais primários, tá? No quartzo, grande quantidade de quartzo, então a gente tem grande quantidade de quê? De areia. E aí, galera, a gente vê que é de forma bem distribuída. Tá ok? Bem distribuída essa areia. Tá? Se eu tiver areia aqui na superfície, por exemplo, eu tenho areia na superfície e tenho argila aqui em subsuperfície, eu já tenho um gradiente textural. Então, não tenho neossolo quartzarênico. Eu vou ter o quê? Um argissolo. Tá? Em algumas regiões aqui do Mato Grosso, a gente tem essas manchas, e aí, muitas das vezes, a gente acha que é um neossolo quartzarênico. Tá? Para a gente ter a certeza, a gente deveria o quê? Abrir o perfil e ver se realmente você tem areia da superfície até a grande profundidade, tá? Como nesse caso aqui. Muitas das vezes a gente tem um horizonte BT aqui embaixo. Aqui é a porcentagem, né? O solo quartzarênico, algumas características, tá? Uso e manejo, tá? Encosta, relevo plano, litoral, solos pouco desenvolvidos, tá? Não apresenta qualquer tipo de horizonte B. Como eu comentei com vocês, né? A classificação do solo ela vai se basear no horizonte diagnóstico ou na ausência desse horizonte diagnóstico. No caso, os neossolos, eles não vão apresentar esse horizonte diagnóstico. Nós temos aqui os planossolo, são solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E, seguido de horizonte B plânico. Horizonte B plânico sem o caráter sódico perde em procedência taxonômica para o horizonte plíntico. Tá? O que significa isso? Se esse horizonte B plânico não tiver a característica sódica, né, o caráter sódico, ele vai perder em procedência para o horizonte plíntico. E aí ele vai deixar de ser um planossolo e passa a ser o quê? Um plintossolo. Difícil? Pouquinho, né? E como que eu vou saber se ele tem essa característica sódica? Lembra da estrutura colunar? Olha aqui a estrutura colunar. Olha aqui a estrutura colunar. Se ele não apresentar essa estrutura colunar, ele perde a precedência. Tá? É uma coisa que é interessante, toda vez que vocês ouvirem esse termo áplico, é porque ele não se enquadrou em nenhuma das classes anteriores. Então, por exclusão, ele acaba sendo áplico. Tá ok? Aqui outro planossolo áplico, eutrófico solódico, e aqui a quantidade de planossolo, a distribuição de planossolo no Brasil. Tá? Pode ser trabalhado com cultivo de arroz irrigado, até porque se ele tivesse caráter sódico, a gente precisa de altos teores de água, senão a gente pode ter problema com absorção de água pelas plantas, em função desses altos teores. Tá? Tem que tomar muito cuidado com a salinidade. Porque se vocês fizerem análise química de terra desse solo, vocês vão ver que a saturação de base, a soma de base vai ser alta, a saturação de base vai ser alta, só que a maior parte dessas bases, elas vão ser formadas pelo sódio. E aí, galera, a gente tem um problema na questões de potencial osmótico. Então, vai diminuir o potencial, esses altos teores de sais, eles vão diminuir o potencial osmótico, que por sua vez vai diminuir o potencial hídrico, podendo ter problema na absorção de água pelas plantas. Tá ok? Então, na avaliação, não fique apenas no somatório de base, não fique apenas no V%, tá? Deem uma conferida também nos teores de sódio. Aqui nós temos também o gleissolo, tá? Como que a gente faz a classificação, então não vou ficar lendo aqui, tá, galera? Lá no Sistema Brasileiro tem todas essas informações, tá ok? Para fazer a classificação do gleissolo, tá? É interessante que se tiver horizonte plíntico, ele deve estar em profundidade superior a 2 metros, tá? Porque se ele tiver antes, ele não vai ser classificado como gleissolo, ele vai ser classificado como plintossolo.
Tá ok? Aqui um gleissol teomórfico. Aqui a gente tem uma região, da mesma forma que a gente tem os organossolos teomórficos, a gente também tem os gleissolos teomórficos, tá? Ele, para fazer o manejo dele, é um pouco mais fácil do que os organossolos. No entanto, se a gente drenar essa área, a gente pode ter problema de acidez elevada desse solo. E aí não vai cultivar nada. E como que a gente faz, então, para cultivar nessas áreas? Aqui é uma região onde tem a incidência de quê? A presença dos gleissolos teomórficos. Então, essa área aqui é uma área que tem gleissolo teomórfico. Se vocês observarem, essas áreas elas estão sendo cultivadas com o quê? Com mandioca, com aipim. Tá? Se vocês repararem, aqui essa parte aqui é mais baixa e aqui é mais alta. E você tem esses morros. Vocês conseguem observar isso? Sim. Isso aqui nós chamamos de camaleão. Por que são feitos esses camaleões? É justamente para que a gente tenha uma certa profundidade para o desenvolvimento dessas plantas. Imagina uma situação 1, uma situação 2. Aqui eu tenho um lençol freático aqui embaixo. Vou botar aqui o lençol freático. Ele está passando aqui embaixo. Olha a profundidade que a gente vai ter se a gente cultivar no solo aqui bem plano, sistema radicular. E olha agora a profundidade que a gente vai ter do sistema radicular. Aumenta, não aumenta? Então, a gente tem o quê? Uma área maior. Por isso que os produtores, eles utilizam esses camaleões, que é justamente para o quê? Para você aumentar a distância do sistema radicular com o lençol freático. Tá ok? E por que disso? Se eu drenar essa área, o que vai acontecer? Eu tenho a formação de H2SO4. Eu tenho a formação de ácido sulfúrico. Tá ok? E aí, se eu tiver a formação de ácido sulfúrico, o que vai acontecer com os valores de pH? Vai lá para baixo. Chega a pH 3. Tem como eu fazer a correção? Não, galera. Vai por mim que não tem. Essa área aqui, ó, para que ocorra o teomorfismo, ele tem que ter uma proximidade com o mar. Só que quando a gente fala proximidade com o mar, não significa que tem que ser 100, 200 metros, tá? Aquela foto que eu mostrei, essa foto aqui, ó, essa área aqui, ela tá nesse ponto. Tá aqui, ó, nesse ponto aqui. Se a gente for ver, ó, o mar, olha a distância. A gente tem aqui, esse pedaço aqui, ó, dá 2 quilômetros. Então, a gente teria o quê? 2, 4, 6... 8, 10, uns 12 quilômetros no mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 12 quilômetros de distância com o mar. E aí você vê que como que o mar vai influenciar nessas áreas. Então, provavelmente essas áreas todas aqui, ó, a gente tem problema de teomorfismo. Por quê? Esse enxofre, ele vem de onde? Ele vem pelo lençol freático, ele vem aqui por baixo, ó. E aí, através da capilaridade, você tem um enxofre vindo aqui no lençol freático, através da capilaridade ele vai subindo, acumulando nessas áreas. Aqui um gleissolo sálico, tá? Então, você tem altos teores de sais. Olha a estrutura colunar, que vai demonstrar isso, uma característica morfológica. E aí, galera, a gente pode ter esse problema. Lembra da evapotranspiração? Você tem perda de água na superfície, lençol freático rico em sais, esses sais podem subir por capilaridade e serem acumulados na superfície. Aqui a gente tem uma área em que demonstra isso. Quantas plantas a gente consegue observar aqui nessa área? Pouquíssimas. Por quê, galera? A gente tem grandes teores de sais. Mesmo tendo água nessas áreas, as plantas não conseguem absorver essa água. Tá ok? Gleissolo melânico, tá? Então, ele não é classificado como organossolo, mas tem altos teores de matéria orgânica, tá? São gleissolos mais escuros. Outro gleissolo aqui, melânico. E se não forem classificados para as ordens de gleissolos anteriores, eles vão ser classificados como áplicos,
tá? Então, você tem a ordem, gleissolo, a subordem, áplico. Percentual dos gleissolos. Uso e manejo agropecuário, preservação permanente, se for próximo a curso de água, pode ser trabalhado com arroz irrigado, pode ser feito a drenagem, tá ok? Só que a drenagem vocês têm que tomar cuidado com o quê? Com tiomorfismo. Se tiver a presença de tiomorfismo, não drenem, tá ok? Não faça drenagem. Por quê? Você vai ter problema de acidez, tá? Fertilidade vai depender do material de origem. Latossolos, são solos que vão apresentar horizonte B latossólico, tá? São solos profundos, a gente já cansou de discutir as características, tá? Tanto os latossolos, quanto os argissolos, quanto os nitossolos, a subordem dele é em função das cores, tá ok? Então, as subordens dos latossolos são os brunos, que é uma cor, a gente viu lá quando a gente avaliou as características morfológicas, quando a gente estudou as características morfológicas, a gente viu, existe a cor bruna, quando a gente falou de coloração, tem os latossolos amarelos, latossolos vermelhos e os latossolos vermelhos amarelo. Tá ok? Aqui uma foto, o que seria um latossolo bruno, um latossolo amarelo, aqui um latossolo vermelho. Latossolo vermelho é a maior parte dos latossolos que a gente vê aqui na nossa região, tá? Aqui um latossolo vermelho, distroférrico, petroplíntico. Olha aqui a presença da petroplintita, tá? Vocês conseguem observar aqui, ó, pedras. Qual seria a diferença de pedra para rocha? Aqui a gente não tem fragmento de rocha, tá? Aqui a gente tem concreções ferruginosas. E é bem fácil da gente identificar essas concreções ferruginosas. Tá ok? Isso aqui é formado a partir da plintita, que são mosqueados. Então, há muito tempo atrás, houve o que? A subida e a descida do lençol freático. Há muito tempo. Só que o que aconteceu? O lençol freático ficou longe. Ele mudou, ele não está mais presente aqui. E aí, aqueles mosqueados, eles endureceram de uma forma que eles ficaram no formato de pedra. Ficaram bem duros. Aqui um latossolo vermelho e amarelo. A porcentagem dos latossolos aqui no mapa do Brasil, tá? Essa fonte aí foi a Embrapa, vindo da Embrapa Solos. Uso e manejo agropecuário, possui boa aptidão agrícola, tá ok? Único, com excelentes propriedades físicas, tá ok? São relevos geralmente planos, grandes extensões, tá? O único problema dos latossolos está relacionado à sua fertilidade, que isso é facilmente corrigido através do quê? Através de calagem, através da fertilização, ou através da adubação. Aqui os cambissolos, as características, lembrando que o cambissolo está sempre em processo de mudança. Tá? Aqui um cambissolo ístico, a gente tem um horizonte orgânico, tá ok? Só que esse horizonte orgânico, ele não foi classificado como organossolo, e aí você consegue ver o quê? A formação de solos aqui, ó. Você vê a presença de rocha. Então, ele está o quê? Em processo de alteração. Cambissolo úmico, teor de umidade mais elevada, teor de matéria orgânica mais elevado, perdão. Cambissolo flúvico, então você vê diferentes camadas, mas você tem um horizonte aqui bem incipiente. Cambissolo ápico, como todas as ordens que apresentam a subordem ápica, você não conseguiu classificar para as ordens anteriores, você vai classificar por exclusão como áplico. E característica, como ele está em processo de mudança, ele vai apresentar uma infinidade de características. Tá, ok? Eles podem ter aptidão tanto para fruticultura, silvicultura, para práticas conservacionistas, dependendo da posição da paisagem, e como ele apresenta essa mudança, essa transição, dependendo do tipo, dependendo da subordem dessa ordem dos cambissolos, vocês vão precisar fazer
a fertilização, como a maior parte dos solos brasileiros precisam. Nitossolo, né, o solo com alto teor de argila, não vai apresentar diferença textural. Aqui a gente consegue observar grandes quantidades aqui de serosidade, essa parte mais brilhosa aqui, mais ilustrada, tá ok? Apresenta altos teores de argila, acima de 35%. Aqui nós temos o nitossolo vermelho, anteriormente nós tínhamos o nitossolo bruno, nitossolo ápico. Aqui essa foto dá para perceber bem a serosidade, olha como ele é bem brilhoso. Mais uma vez, o nitossolo, ele é feito, a sua classificação de subordem, a nível de subordem, pela cor. Então, a gente tem o bruno, vermelho, se não for bruno nem vermelho, ele vai ser classificado como áprico. Ok? O percentual de nitossolo no Brasil. São solos de excelente aptidão, eles possuem uma aptidão até maior do que os próprios latossolos. Em algumas regiões do Brasil, eles eram conhecidos como terra roxa estruturada, né? Então, algumas áreas, quando viam os nitossolos, elas eram até mais valorizadas. Aqui os argissolos, características dos argissolos, presença do B textural, as subordens dos argissolos, né? Também pela cor, bruno acinzentado, amarelo, vermelho, vermelho, amarelo. Aqui um argissolo bruno acinzentado, um argissolo acinzentado, um argissolo amarelo, um argissolo vermelho, outro argissolo vermelho e amarelo. Fácil verificar, né, que é horizonte com acúmulo de argila, horizonte B textural, a argila, pelo processo de eluviação e iluviação, saiu da parte do horizonte superficial e veio para o horizonte subsuperficial, tá? Característica do argissolo que vocês devem ter cuidado, principalmente em relação ao relevo. Se você tiver um relevo ondulado, você tem grande chance de ter problemas com erosão, então vocês devem fazer trabalho conservacionista dessa área, tá? Manter sempre cobertura, fazer curva de nível, ou até mesmo terraços, tá? Tem que tomar muito cuidado em função disso. E por que nessas regiões, com essa ordem de solo, a gente tem problema de erosão? A gente tem um horizonte com teor de argila menor, então a infiltração de água vai ser elevada, vai ser alta a taxa de infiltração, tá? A velocidade de infiltração vai ser elevada. E aqui ela vai encontrar um impedimento, que seria o quê? Esse maior teor de argila, que vai fazer com que ocorra uma menor taxa de infiltração de água. E aí essa água ela vai acumulando, até formar uma massa que, se tiver uma declividade, essa massa toda vem acompanhando a água, que vai em função da força da gravidade. E aí essa massa leva parte desse solo, formando as erosões. Bom, pessoal, sei que são muitas informações, então o objetivo aqui foi mesmo passar um geralzão para vocês entenderem como que é feita essa classificação, quais são as principais ordens desses solos, tá ok? Estou à disposição para possíveis dúvidas. Só vou interromper aqui a gravação. Tendo alguma dúvida, estou aqui à disposição para tirar.